Olá pessoal, no Passando por Aqui de hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão, e essa reflexão veio ao meu coração quando eu estava fazendo leitura do livro O Príncipe, no capítulo 6, na página de número 50, quando ele faz citação de alguns governantes, alguns líderes que ao longo da história foram homens que tiveram muito sucesso. E ele vai apontar como uma das principais características desses homens foram a forma com que esses homens, no processo de constituição deles, no processo de história de vida deles, enquanto sujeitos, eles fizeram enfrentamentos, passaram por muitas dificuldades e quando se tornaram governantes, tiveram facilidade no processo de governabilidade deles. E é interessante que quando Maquiavel faz essa citação, ele dá alguns exemplos. Ele cita, por exemplo, Moisés como líder de Israel, ele cita Ciro, o líder, o governante, o rei da Pérsia, ele cita Rômulo, o fundador de Roma, e ele cita também Teseu, entre outros líderes. É interessante que todos esses líderes tiveram características que tornaram eles esses personagens importantes da história, que foi citado por Maquiavel como exemplos a ser seguido. E é interessante que todos esses homens tinham uma característica em particular. Qual era a característica? A psicologia vai chamar essa característica de resiliência. O que é resiliência? A capacidade que um indivíduo tem de lidar com problemas, de adaptar-se às mudanças, de superar os obstáculos e as pressões de situações adversas. Todos estes citados por Maquiavel são homens que tinham essas características e hoje nós chamamos isso de resiliência. Mas o que faz pessoas serem resilientes? Porque também Maquiavel, no mesmo capítulo, na mesma página, ele faz citação de exemplos de homens que não foram sucesso, que tiveram também no governo de um povo, de uma nação, e que não tiveram sucesso, que foram exemplos não recomendados a ser seguidos por Maquiavel. E aí a pergunta é: o que faz uma pessoa ser resiliente e outras menos resiliente ou não resiliente? Da onde vem isso? É da questão inata? Não. A resiliência não é algo inato. Nós entendemos esses homens citados, conhecendo a história desses homens, conhecendo a história de vida das pessoas que estão ao nosso redor e conhecendo alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo bíblico que eu vou citar para vocês é um exemplo claro de que resiliência é algo que se dá na constituição do sujeito, no processo de desenvolvimento dessa pessoa enquanto sujeito. Quer ver o exemplo? 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 18, narra a história do rei ou do Davi. Davi, um moço por nome de Davi, que se tornaria futuramente rei de Israel, mas nesse momento em que Davi é citado, ele é citado no momento em que o rei atual era Saul. E Saul estava vivendo um momento de muita tormenta, de muita angústia, um espírito o incomodava. E ele então chama um dos seus servos e pede para que seu servo busque alguém no reino que sabia tocar um instrumento para que a sua angústia fosse aliviada. Era um processo de musicoterapia. E aí o texto mostra em que o moço disse: eu conheço alguém. Ele é filho de Jessé, o belemita. É um garoto, é um jovem. E o moço começa a dar as características que Davi tinha na sua vida, as qualidades de Davi. Dentre essas qualidades, além daquela que Saul buscava, que era a habilidade na música, o moço cita que Davi era guerreiro. E quando eu me deparo com esse texto, eu me pergunto: mas Davi não tinha idade suficiente, nunca tinha participado da escola militar de Saul. Ele nunca tinha sido preparado para ser chamado de guerreiro, ele nunca tinha feito batalha nenhuma até então. E aí nós vamos para textos bíblicos e conseguimos encontrar um momento em que Davi vai fazer um enfrentamento com um gigante, em que Saul coloca um obstáculo dizendo: Davi, você não pode enfrentar esse gigante, porque esse gigante é guerreiro, homem experimentado na guerra, está bem armado e você é um jovem, um menino. E Davi disse: Saul, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai,
lá no deserto, o urso e o leão vinham sobre o rebanho para tentar destruí-lo. E eu defendia o rebanho do meu pai do urso e do leão e matava-os. O Espírito de Deus vinha sobre mim e eu os matava. Então Davi mostra para Saul que, apesar de não ter sido treinado no exército de Saul, Davi tinha se tornado guerreiro no exército da vida, na escola da vida. Por isso eu poderia dar o nome nessa reflexão: fábrica de guerreiros. A vida é uma fábrica de guerreiros. E Adelmo, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nos dois exemplos citados por Maquiavel e no texto bíblico, corrobora com a mesma ideia do que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 3, ele vai dizer que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação, ela produz, e aí Paulo vai narrar, ela produz experiência, paciência ou perseverança e esperança. E olha que interessante, ele está dizendo que a tribulação é produtora de alguns tipos de características em nós. Ela produz em nós experiência, ela produz em nós perseverança ou paciência e produz em nós esperança. Essas três coisas são fundamentais na vida de alguém que é resiliente. Alguém que é resiliente, alguém que está capacitado para enfrentar os problemas, lidar com a adversidade, superar os obstáculos, ele aprendeu a ser resiliente ou se tornou resiliente nesse processo de enfrentamento das tribulações e das dificuldades. E por que isso vem, esse texto, essa reflexão que estamos fazendo, ela vem de encontro com a nossa atual necessidade? Porque estamos enfrentando um inimigo. Estamos enfrentando um inimigo que está assustando o mundo todo, que está muito próximo da gente, que as recomendações estão sendo ditas para que a gente tome muito cuidado, para que não sejamos vencidos por este inimigo. E aí a pergunta é: o que nos faz acreditar que nós venceremos mais esse adversário? É exatamente essa característica que existe no povo brasileiro em especial. O povo brasileiro em especial é um povo forjado, constituído dentro de um turbilhão de enfrentamento, de tribulação, de problemas. Desde o nascimento desse povo, dessa nação, desde a sua formação, quando lá no início os primeiros habitantes daqui, os índios, foram subjugados pelos colonizadores, os negros trazidos para cá escravizados. O Brasil foi submetido a tamanha violência de lá para cá. Nós passamos um momento negro com a ditadura, nós tivemos momentos de extrema violência e estamos vivendo de extrema violência contra as diferenças. A violência contra o negro, contra o homossexual, a violência contra a mulher, a violência e a falta de respeito entre as religiões, entre os posicionamentos. Nós vivemos um caos na economia do nosso país, onde a desigualdade social é visivelmente, a fome afeta algumas regiões do nosso país. Nós enfrentamos diuturnamente um caos na saúde pública. Tudo isso faz com que o brasileiro seja esse guerreiro, porque aqui é fábrica de guerreiro. Eu entendo, eu não estou fazendo apologia aqui a sofrimento, não. O que eu estou dizendo e me referindo é que as tribulações, as dificuldades, as lutas que nós vivenciamos dia a dia são oportunidades para que a gente se fortaleça, para que a gente se torne forte para enfrentar outros desafios, porque a vida é cheia deles. É necessário que eu e você compreenda exatamente que o processo de resiliência não é inato. Repito, ninguém nasce resiliente. Nós nos tornamos resilientes nas relações que estabelecemos com o mundo, e essas relações muitas das vezes dolorosas, como a que estamos enfrentando agora. Mas é possível vencermos essas dificuldades. É possível superarmos esse desafio. Por isso,
ser resiliente dentro da atual conjuntura, dentro do atual momento. É fundamental para que nós possamos superar e vencer o Covid-19 e todos os desafios que ainda virão sobre nós. Fica aqui essa palavra de esperança que a tribulação ela produz, ela nos torna, ela nos traz. A tribulação, ela nos traz experiência, perseverança ou paciência e esperança. E essa é a nossa esperança, acreditar piamente que, assim como viu Maquiavel, assim como viu Paulo, nós entendermos que tudo isso que estamos passando vai passar, nós continuaremos avançando, porque o Brasil e o brasileiro não foge à luta e nós estamos de armas em punho. Eu não falo de armas físicas, eu não falo de armas mortais, humanas, eu falo de armas poderosas em nós, enquanto humanos, capazes de nos redescobrirmos, de nos reinventarmos, de superarmos qualquer desafio, porque a nós é conferida essa oportunidade. Abraço, tenha um ótimo dia.